Olá você, pessoa linda que me assiste. Hoje o assunto é auditorias internas e externas, né? Bom, auditoria é um processo. E como todo bom processo, ela tem que ter as suas entradas, as suas atividades e as suas respectivas saídas. Para que ela seja realizada, é fundamental que tenha uma infraestrutura, fundamental que tenha método, jeitão de conduzir as auditorias, fundamental que ela também receba alguma medição, se ela está surtindo o efeito desejado ou não, e fundamentalmente que ela tenha aí os recursos humanos, né, que são os auditores propriamente dito. Essas entradas se tornam, que são os fatos, tudo aquilo que acontece na organização, dentro daquela disciplina de gestão organizacional que está sendo auditado, como por exemplo qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional, tecnologia da informação, gestão de energia e por aí vai, né? Com base nesses fatos, eles se tornam evidências de atendimento daquilo que é estabelecido para a auditoria em termos de critérios de auditoria. Os critérios geralmente são uma norma base, como uma dessas ISO que eu mencionei, né? A documentação, toda a estrutura documentacional da organização, né, de documentos da organização, e mais os requisitos legais, e por cima deles também tem aí os requisitos dos clientes, aí, né, que também tem que ser levado em consideração. Somado isso tudo, nós formamos os critérios da auditoria contra os quais o processo avalia se está atingindo, se está atendendo esses requisitos ou não. Esse, inclusive, é o objetivo do processo de auditoria. A saída, evidentemente, é um relatório, onde se registram todas as constatações que são obtidas através do confronto entre as evidências que foram obtidas com os critérios contra os quais ela está sendo avaliada, certo? Processo simples, digamos assim, mas a sua complexidade está justamente o quê? Na forma com a qual ocorre o planejamento, na forma com a qual são selecionados os auditores. E aí eu pergunto para vocês, como é que está o planejamento na empresa de vocês para a realização da auditoria? Como que é estabelecido o programa, que são os arranjos ao longo do tempo para a realização da auditoria? Como que é estabelecido o plano, né? O programa ele estabelece uma vez só por ano uma auditoria, e o plano, ele considera, por exemplo, que todos os processos são auditados no mesmo período de tempo, 1 hora, 2 horas, e a qualificação dos auditores, como que é, né? Como é que está a situação de qualificação dos auditores da sua empresa? Então, nesse sentido que eu estou fazendo esse vídeo, para passar para vocês algumas dicas. No tocante ao planejamento, ou seja, ao programa da auditoria, é muito comum que se constate não conformidade nessa exigência, porque lá na cláusula da norma está dizendo que a organização, ao estabelecer o programa da auditoria, ela deve levar em consideração. Esse termo, levar em consideração, ele é mandatório. Então a empresa tem que levar em consideração a importância dos processos que estão sendo auditados, bem como as incidências de não conformidades, né, que ocorreram, ou seja, os resultados das auditorias anteriores, né, em termos principalmente de não conformidades. Então é muito comum a gente pegar o quê? Um programa que estabelece auditoria uma vez por ano, um plano onde você tem aí somente 2 horas para cada processo, e isso, gente, não atende à intenção da norma. Então é fundamental que se estabeleça um critério para se fazer essa programação, esse planejamento da auditoria. Um critério, por exemplo, comparando os processos, né? Imaginemos aí, comparando um processo, veja bem, não desmerecendo nenhum processo, pelo amor de Deus, tá? Mas imaginem vocês, será que a importância de um processo de manufatura
é o mesmo de um processo como recursos humanos, como vender, como prover infraestrutura? É isso que precisa ficar claro no seu processo, quando você está fazendo o seu planejamento. Que bonitinho. Né? Tá brigando comigo, vê que ele é auditor. Tá me auditando aqui. Então, gente, é isso, né? A dica então fica: para que só uma vez por ano? Por que só uma vez por ano? Se a empresa pode auditar mais vezes, né? Porque no planejamento, no planejamento da auditoria, na confecção do plano, que são os arranjos, a agenda, não se estabelece, por exemplo, um tempo de auditoria maior para determinados processos em detrimento de outros, né? É isso que vai caracterizar que realmente a organização está levando em consideração a importância dos processos que estão sendo auditados, bem como o resultado das auditorias anteriores. Então você imagina que numa auditoria anterior, determinado processo teve, sei lá, 6 não conformidades. Em um outro processo teve menos, teve 2, teve uma ou não teve nenhuma. Aí você pega o plano da auditoria e pega o programa de auditoria, continua sendo anual, o plano estabelecendo o mesmo tempo para auditar esses mesmos processos, sendo que um teve mais incidência de problemas do que o outro. E isso tranquilamente acaba virando o quê? Uma não conformidade, em não estar atendendo a intenção dessa cláusula da norma, né? Bom, esse é um aspecto fundamental dentro de um processo de auditoria que eu gostaria de dividir com vocês aí, essas dicas, prestarem bastante atenção, tá? E um outro aspecto, gente, está na qualificação, na escolha no primeiro momento e na qualificação dos auditores que vão realizar a auditoria, né? O auditor precisa reunir, no primeiro momento, de acordo com a ISO 19011, algumas competências em termos de educação, formação acadêmica mesmo, né? Imagina, se o auditor vai auditar desde a alta direção da empresa, o que rola geralmente num papo com a alta direção? Coisas de nível estratégico, não é verdade? E aí a gente coloca o quê? Um auditor que muitas vezes, em termos de formação acadêmica, ele não passou por um aprendizado de estratégias organizacionais ou coisa parecida. E aí a objetividade do processo seguramente corre risco de não ser alcançada. O outro aspecto é a experiência profissional, tá? E também a experiência na condução de auditorias. O auditor vai ficando cada vez melhor quanto mais auditorias ele realiza. Então, imagina, se na sua empresa uma auditoria realizada, as auditorias são realizadas uma vez só por ano. Aí o auditor faz um treinamento, auditor líder, né? Aí ele se intitula, né? Auditor líder, tá? Pegou lá o certificado e já está pronto para auditar? Não. Ele só vai ficar bom mesmo auditando. Quanto mais auditorias, mais competência ele vai adquirindo em termos de experiência em auditorias, né? Mas aí, se a auditoria for uma vez só por ano, como é que fica? Não fica, né? Fica complicado desse jeito aí, tá? Outro aspecto relacionado com o auditor também são os atributos pessoais. Tem vários atributos pessoais. Durante o treinamento da ISO 19011, de formação de auditor, a gente sempre passa por esses atributos pessoais, como, por exemplo, vestimento, a roupa que ele vai estar usando. Se ele vai auditar a alta direção, ele não pode usar, por exemplo, uma roupa despojada, ou pelo menos não deveria usar uma roupa despojada. Por outro lado, se ele vai auditar, por exemplo, o chão de fábrica, né, não convém que ele vá de terno e gravata lá também, né, que vai assustar o auditado. O auditado, muitas vezes, ele vai se sentir tão intimidado que ele pode até, como já aconteceu comigo, infelizmente, de um auditado, quando foi abordado pelo auditor, o auditor estava todo lá internado, né, cheio de terno e gravata. O rapazinho fez xixi na calça, ficou travado. Foi uma cena assim triste de se ver, de se constatar, mas esse tipo de cuidado é uma coisa que é fundamental num processo de auditoria, né? Então, gente, a escolha do auditor ela é fundamental também nesse processo de auditoria. Agora, o que eu tenho visto, muitas vezes, eu tenho constatado, melhor dizendo, nas auditorias que eu faço, é que
Perdi até um pouco o fio da meada aqui com o rapaz, espera aí. Mas o que eu tenho constatado em muitas auditorias que eu faço é que há uma reclamação dos auditados de que o auditor me contrata porque o auditor, de uma certificadora principalmente, diz que o auditor não pode auditar o seu processo, a sua área, tá? Isso, gente, é uma balela. Outros auditores não aceitam nem que o consultor da empresa audite aquele sistema de gestão, porque ele foi o responsável pela coordenação da implantação. E isso aí, dentro da cláusula da norma, ela fala assim, a seleção dos auditores deve assegurar a imparcialidade e a objetividade do processo de auditoria. E eles consideram, por exemplo, isso como ferindo essa questão da imparcialidade. E aí, eu volto para vocês o que as normas anteriores diziam com relação a isso. Elas diziam assim, a seleção dos auditores deve assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria, ponto. Como está na norma 2015 atual, né, nas normas 2015. E aí, em seguida, tinha um complemento dizendo: o auditor não audita o seu próprio trabalho. Então, gente, a imparcialidade só vai ser, digamos assim, infringida, né, não vai ser atendida, a partir do momento em que o auditor audita aquilo que ele faz. Agora imagina, o auditor vai auditar a área onde ele trabalha. E ele faz uma atividade no dia a dia, e ao lado dele tem uma pessoa que faz a mesma atividade no dia a dia. Ora, gente, o que ele não pode fazer é auditar aquilo que ele faz, mas nada impede que ele audite o trabalho que o colega está fazendo. Qual o problema? De repente, até uma boa abordagem. Por quê? Porque ele vai estar sabendo o que o colega está fazendo, então ele vai até, por questão de experiência profissional, ter mais condição de auditar melhor aquela atividade do que outro auditor que vem de fora, que vai ter que entender como funciona a atividade e coisa e tal. Beleza, gente? Bom, então essas são as dicas de hoje aí. Então, repetindo aqui, nunca se esqueça de, durante a elaboração do programa de auditoria, do planejamento da auditoria, evitar, por exemplo, de colocar auditorias anuais, certo? Auditorias uma vez só por ano. Não se esqueça, por exemplo, que no plano da auditoria vocês podem contemplar aí uma carga maior de horário para aqueles processos que têm uma importância maior, né? E no tocante à seleção e qualificação dos auditores, prestarem bastante atenção para esses aspectos que eu mencionei da formação acadêmica, experiência profissional, experiência na condução de auditorias, né? E os atributos pessoais de cada um, né? Para quê? Para que se evite conflito e que se alcance efetivamente a objetividade, né, e a imparcialidade do processo de auditoria, tá? Então essas são as dicas de hoje. Muito obrigado por você que ficou até agora aqui comigo. Deixa aí o seu like, o seu dislike, ou melhor dizendo em bom português, né, o seu gostei ou não gostei. Se inscreva aqui no canal que de vez em quando tem essas dicas para vocês, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus, fui!